gravação, beleza? Então, vamos começar a parte de virologia. A gente vai estudar os vírus, que é um grupo de organismos fitopatogênicos bastante importante, em que eles infectam os tecidos e são representados por nanomoléculas, né, nanopartículas. A gente sempre fala de partículas virais que são responsáveis por, né, sintomas que a gente chama de sintomas plásticos. Como ele é um parasita obrigatório, ele precisou passar a evoluir para infectar uma planta sistemicamente, né, se espalhar sistemicamente por toda essa planta. E esse vírus, ele meio que roubar o metabolismo da célula hospedeira, roubar o metabolismo dessa planta hospedeira, tá? Então, os vírus de plantas, eles têm características particulares, assim, como vocês veem no caso das bactérias, né? Bactérias que infectam plantas, a gente vai ter aula. Elas são todas baciliformes, todas as bactérias de plantas, e todas têm, elas são, a parede dela, ela é chamada gram-negativa. No caso dos vírus, a grande maioria dos vírus são vírus de RNA senso negativo. Espero que ao final da aula vocês consigam mostrar, né, me fala, pense um pouco sobre isso, mostrar o que vocês sabem sobre vírus antes de começar a aula e o que vocês podem falar sobre vírus após essa aula, tá? Pense um pouquinho sobre isso e eu gostaria de ouvi-los no final. Então, o esquema da aula de hoje, né, o roteiro, a gente vai falar sobre o dogma central e a constituição, o processo de constituição de moléculas e ácidos nucleicos dos seres vivos. A gente vai falar sobre os hospedeiros, né, de ocorrência viral, em segundo lugar, aqui. Depois a gente vai falar sobre a morfologia dessa partícula, numa terceira etapa dessa aula. Depois das etapas, para vírus, a gente não fala reprodução viral, a gente fala sobre replicação viral. Então, a replicação, lá em analogia, ela está dos vírus como se fosse reprodução. A reprodução do vírus, né? Só que não existe esse termo para vírus. Então, o que acontece é justamente isso. E lembrar que a replicação viral, ela está intimamente ligada a essa etapa aqui, né? Ao dogma central, ao processo, né, de transcrição que vocês estudaram em biologia celular, tradução, né, que são processos metabólicos que ocorrem dentro da célula, em que vão, né, que na verdade você tem DNA que está contido no núcleo, produz RNA, que produz proteínas. A gente se estudar em genética esse processo, que a produção de proteínas, elas estão relacionadas a processos de expressão de características, né? As características herdáveis, a cor do cabelo, a cor dos olhos, elas têm a ver com a expressão de proteínas. No caso de plantas, a gente vai falar sobre, deixa eu clicar aqui, só mais um para entrar, resistência, né? No caso de características para plantas, a gente espera que essas plantas tenham resistência ao vírus, a pragas, doenças, resistência seca, enfim, e que esses conjuntos gênicos, né, os conjuntos gênicos que estão contidos aqui, né, no DNA, eles vão, através do dogma central, né, os processos de expressão de proteína, eles vão gerar proteínas e essas proteínas, elas vão resultar em fenótipos, né, aquilo que a gente enxerga, né, aquilo que a gente enxerga no campo, tá? Então, esses fenótipos são graças a esses conjuntos gênicos. Se eu tenho um conjunto gênico, você vai ter proteínas que são expressas. Proteínas que são expressam, geram fenótipos que a gente tem, tá? A gente vai falar no decorrer, né, da aula sobre o sistema de DNA, RNA mensageiro monocistrônico,
Lembrem, né, que vocês têm o núcleo, né, a célula dentro da célula, o núcleo tem um conjunto, né, de cromossomos. Esse conjunto de cromossomos, ele vai replicar, vai produzir uma fita molde. Essa fita molde, esse aqui, o conteúdo é feito de DNA. Esse DNA vai produzir, né, no momento que vai produzir proteínas, vai produzir um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai, vai de encontro com o quê? Com uma organela importante na síntese de proteínas, que é isso que a gente está falando, que é o ribossomo. E nesse ribossomo, ele vai produzir, ele vai ser traduzido. Então, aqui, quando ele produz o RNA mensageiro, ele é chamado esse processo é chamado de transcrição, né? E aqui é o processo chamado de tradução. Tá? Então, no ribossomo. Então, esse RNA mensageiro sai de dentro do núcleo e vai para o citoplasma e de encontro com os ribossomos, tá? Então, é basicamente isso o teor da nossa conversa para entender as replicações virais, entender esse processo que a gente chama de reprodução viral. E aí, os eucariotos e procariotos, eles têm um sistema de produção de RNA, né, esse RNA mensageiro, que é o veículo para a produção de proteínas que vão expressar fenótipos, a gente chama de policistrônicos. Poli quer dizer vários, que podem produzir vários genes, várias proteínas, ou produzirem uma proteína de cada vez, né, no caso de procariotos, tá? Então, vocês vão encontrar, a gente vai discutir sobre isso. Então, a gente vai fazer uma representação desse genoma viral, genes que são responsáveis por esses fenótipos, por essas características, e falar sobre as regiões terminais. A partícula viral, ela tem regiões terminais que dão um ponto de início e um ponto de fim do processo de replicação viral. Então, até agora, né, para quem está chegando agora, estou falando que a gente vai conversar hoje na aula sobre vírus. Então, essas regiões terminais, elas vão ditar quando inicia e quando termina o processo, igual um vagão de um trem, né? Sempre associem o vagão de um trem aqui e lembrem, ele tem um início né, que vai pegar os passageiros, depois um local onde ele vai despejar. Então, da mesma forma, um conjunto gênico, ele vai deixa eu ver. Só um pouquinho, que tem gente pedindo para entrar e não consigo. Pronto. Posso ter que colocar todo mundo. 14 pessoas estão em ação, tá? Então, essas regiões terminais, na verdade, elas ditam quando iniciam esse processo, né, de tradução, inicia e quando termina aqui no ribossomo, vou mostrar para vocês. Então, a replicação, ela vai ter algumas etapas que a gente vai falar sobre elas, o ciclo da replicação e a diferença entre esse RNA senso fita positiva e senso fita negativa, né? Eu sempre gosto de utilizar a forma de poder explicar essa diferença com relação ao que vocês estão enxergando num espelho, né? Então, o filamento que vai ser traduzido, ele pode ser a imagem que eu enxergo, a minha mão direita no espelho, né? Ela vai ser a mão esquerda, né? O real é a mão direita, no espelho ela vai estar em uma outra posição. Então, a imagem real, ela seria o que a gente chama da fita positiva, e a imagem que é refletida, que seria né, a minha imagem complementar, seria o senso negativo que vocês estariam vendo, né, no espelho, tá bom? É mais ou menos isso que a gente vai tentar falar nas aulas. Não sei se a gente vai terminar hoje, as aulas de virologia, tá? Então, inicialmente, os vírus, eles têm algumas morfologias, e aqui eu apresento para vocês, entre
vírus de plantas e outros vírus, né? Aqui a gente tem o que a gente chama de um vírus, que eu falei na última aula para vocês, o bacteriófago, tá? Então, esse bacteriófago tá aqui, é um vírus complexo, que tem uma morfologia da partícula, né? Lembrar que isso aqui é uma né? Uma nanomolécula, uma nanopartícula. Então, ela é muito pequena, né? Ao contrário dos outros micro-organismos que afetam plantas, então ela é uma nanopartícula que vai destruir, né? Que na verdade ele vai ter um vírus que afeta bactérias, tá? Então essas bactérias, né? O grande controlador biológico de bactérias na natureza são os bacteriófagos. Então repare na morfologia dessa partícula, né? Então ela é bastante particular, lembra uma aranha, né? Então ele é considerado, né, um vírus complexo. E esse aqui, né, um vírus, né, isométrico, poliédrico, né? Lembrem, né, que um polígono eles têm né, lados, né, vértices que se conectam entre si, e então ele é formado, né, por essa que a gente chama de capa proteica, que seria essa conformação de partículas do vírus, capa proteica, e aqui no seu interior você tem um material genético que vai ser responsável por aqueles processos que eu coloquei para vocês, processos de transcrição, processos de tradução, para a expressão dos genes virais. Lembrando que os vírus, eles se, né, apoderam, né? Os vírus apoderam do metabolismo do hospedeiro. Então, esse processo, então, se a célula que vai produzir proteínas, né, produção de proteínas para expressão de fenótipos, ao invés dela produzir essas proteínas, ela vai produzir as proteínas virais. Então, as próprias proteínas, elas vão ficar prejudicadas, né? E aí vai produzir uma planta infectada por um vírus, ela vai produzir as proteínas virais. Então, essa ilustração que vocês estão vendo aqui no meio, ela representa né, uma representação bastante representativa né, de um grande número de vírus. Então, essa seria uma porção que a gente chama de vírus que são poligonais, né, que eu coloco para vocês aqui, e aqui vírus que são alongados. Então, eles têm uma partícula mais alongada e, né, um tipo de organização mais helicoide aqui que a gente está observando. Então, esses spikes que vocês estão vendo aqui são estruturas que vão produzir efetores que vão reconhecer as células hospedeiras. Então, são basicamente essa opção número 1, número 2, que seriam as morfologias básicas que vocês têm dos vírus. Então, se eu perguntar, né, no teste surpresa para vocês, ou colocar, né, for perguntar sobre vírus, ou eles podem ser basicamente alongados, vamos colocar isso de uma generalização, né, alongados, a gente vai ver depois mais ilustrações, ou eles podem ser poliédricos, né? Poliédricos, lembrem de um polígono, né? E então sempre vai ter essa constituição, capa proteica versus um material genético aqui no interior, que pode ser DNA ou RNA. Nunca os dois, tá? Estou com uma mesa digital aqui que está lenta demais para poder escrever. Estou tentando trabalhar. Então, aqui o que eu tinha falado para vocês, então vocês vão ter o material genético, ó, o ácido nucleico, que eu falei para
vocês. E aqui a cápside, né, é a mesma coisa que eu falei para vocês da capa proteica, tá? Então, a capa proteica. Então, é bastante simples a questão da estrutura. Então, de novo aqui, o material, né, o ácido nucleico, ó, o ácido nucleico, nesse segundo tipo de vírus, são chamados vírus envelopados, e aqui o vermelhinho, a capa proteica, né, ou cápside, e aqui tem uma membrana. Da onde vem essa membrana que está sendo apresentada no caso dos vírus que são chamados envelopados? Você sabe que os vírus eles circulam. Vocês sabem o que é mimetismo? O que vocês entendem por mimetismo? É claro que na ecologia vocês estudam mimetismo, mas aqui ele tem uma relação muito mais bioquímica, na verdade, do que uma relação visual que a gente tem associada ao mimetismo. O que vocês sabem sobre mimetismo? Fale, professor. Ele vai imitar um ao outro? Ele vai, por exemplo, existem organelas que têm membranas. Então, essa membrana, ele é algo estranho. Então, na teoria, o que aconteceria, o que acontece com coisas estranhas dentro dos seres vivos? Quer seja ser vivo animal e vegetal, ou vegetal, o que acontece? Na sua casa. Ele vai... Pode falar. Não, pode ficar à vontade. Na sua casa. Corpo estranho, né? É um corpo estranho, tem a defesa da nossa defesa que vai expulsar esse corpo estranho. Vai tentar expulsar esse corpo estranho. Então, no caso das plantas, vocês vão ter substâncias químicas que vão expulsar. Concorda comigo? No caso dos animais, vocês vão ter células que vão tentar destruir, que são as células de defesa. É mais ou menos dessa forma, a grosso modo, que acontece. Então, existem compostos químicos que estariam destruindo o vírus. Então, existem alguns vírus que eles entram dentro de algumas organelas que são membranosas, exemplo, tonoplasto, vacúolo de suco celular da planta, lembra? Uma planta túrgida, ela tem um vacúolo, cheio, repleto d'água. Quando durante o dia é muito quente, a água vai embora. Lembra dessa organela lá da fisiologia vegetal? Então, esse vacúolo de suco celular perdeu a água e ele tem essa função de regulação osmótica, né, da quantidade de água. O vírus, ele pode se alojar em várias organelas, como o vacúolo, como o cloroplasto, como a mitocôndria, ou dentro do núcleo da célula da planta. E no momento que ele entra, ele rouba essa membrana. Então, por que o professor estava falando sobre, de certo modo, associando a palavra de mimetismo? Mimetismo, ela tem uma forma de adaptação de alguns organismos de passarem desapercebidos. Então, se ele não tivesse essa membrana, a partir do momento que ele rouba essa membrana da célula hospedeira, ela passa a ter um componente que fica integralizado à partícula viral. Isso aqui é o vírus. Isso aqui é da célula hospedeira. Tanto vírus animais como vírus de plantas, eles podem apresentar envelopes. Então, a gente os chama de vírus envelopados. Então, se eu perguntar para vocês, perguntar para o Antônio, para a Beatriz, para o Danilo, o que é um vírus envelopado? É um vírus que, quando o processo de infecção, ele pode ficar em qualquer parte da célula, ele rouba um pedaço da membrana e essa membrana passa a ser chamada de envelope. Por que ele pega e faz isso? De acordo com a nossa conversa. Por que um vírus, a partícula viral, ela passa a pegar um pedaço da membrana do hospedeiro? Vocês falaram para se defender? Para evitar com que ele seja degradado, porque ele é algo estranho, né? Senão, a célula, imediatamente, os compostos químicos de uma célula vegetal, os compostos de defesa que são sintetizados pelos genes de resistência da planta, eles iriam degradar a partícula viral imediatamente. Então, é uma forma, de certo modo, eu estou colocando aqui mimetismo, nem sei se é esse termo, mas uma forma dele transitar entre os espaços. Imagine uma festa onde vocês têm que entrar
com traje fino. E vocês têm chinelo e bermuda. Vocês, todo mundo, né? Você vai ser impedido de entrar nessa festa ou vai ter algum tipo de olhar em cima de você, né? E aí, quando você tem traje fino, eu não sei o que representa traje fino, se é terno, gravata, você vai conseguir ter livre acesso e passar desapercebido nessa festa. Então, o envelope é mais ou menos essa ideia. Então, ele circula. O vírus, ele tem como função, característica, o fato ele ser sistêmico em todo o tecido. E quando a gente fala de sistemicidade, né? Então, num animal, a gente tem um sistema de veias e artérias que fazem com que as partículas de um micróbio elas se circulem por todo esse animal, por essas veias e essas artérias. Numa planta, a longa e curta distância, como que um vírus que tem essa característica de circular sistemicamente, como que esse vírus circula? Numa planta, num vegetal. Vocês que são agrônomos, que entendem disso. Então, a curta distância, alguém lembra? Como que uma célula, lá da anatomia vegetal, como que uma célula a curta distância se comunica com a outra? Ele usa essa comunicação célula a célula, é uma palavrinha meio difícil. Começa com P. Lembraram? Depois do P vem o L. O que comunica, então, essa estrutura, né, que comunica uma célula com a outra, numa folha, numa raiz, num caule, ela é chamada de, começa com alguém lembra? Plasmídio? Não. Não? Não. Quase. A palavra é parecida. Lembrei da membrana plasmática, né? Membrana plasmática. Não, o que comunica uma célula vegetal a uma outra é uma palavra que vocês talvez Plasmodemos? Isso. Então, a curta distância, isso também vai servir lá para a tecnologia de aplicação, moléculas químicas. As moléculas químicas, elas se dissipam, fungicidas sistêmicos, eles se dissipam a curta distância graças aos plasmodesmos. Tá ok? Então, moléculas químicas, vírus, também plasmodesmos, eles são os responsáveis por essa translocação a curta distância. Então, quando fala sistemicidade, vírus se espalham sistemicamente, então o mecanismo de disseminação sistêmica numa planta, então a curta distância, ela é através do que mesmo? Repitam para mim. Como que é o nome da estrutura que tem nas células? Como mesmo? Plasmodesmos. Plasmodesmos. Então, fixem isso, que isso vai ter várias funções, essas comunicações. Tudo que é sistêmico numa célula vegetal, a comunicação vai ser feita por esses ductos. Então, seriam como se fossem portinhas que comunicam a célula vegetal, que fazem com que haja essa comunicação. Então, a longa distância agora vem uma outra questão, tá? Me desculpem a forma de escrever, minha caneta não está muito boa aqui. A longa distância, como que uma substância química, um fungicida sistêmico, se espalha numa planta, como que uma partícula viral se espalha. Lembrem do enfesamento pálido, né? Enfesamento, que é o próximo tema da matéria, enfesamento roxo, vermelho, né? A longa distância, como que as moléculas sistemicamente se espalham, as moléculas de vírus. Nome dos vasos condutores. Poema Xilema. Isso. Então, vocês vão ter, nesse caso aqui, você vai ter uma grande participação. No caso, no caso das raízes, né, das plantas, você vai ter a questão do floema aqui, né, e a partícula sendo misturada, tá?
sendo espalhada por toda a planta. Então, ela pode ser a curta distância pelo plasmodesmo e a longa distância pelo floema, tá? Então, toda vez que se falar sobre movimentação sistêmica de um organismo, de uma molécula, isso que vai ter várias aplicações dentro de uma célula vegetal, que é o paciente que vocês vão estudar aqui. A gente vai estudar virologia vegetal. A curta distância para o plasmodesmo e a longa distância pelo floema, e também, em alguns casos, essas substâncias também podem terem apoio através dos vasos do xilema. Vocês podem encontrar partículas virais sendo translocadas, mas principalmente pelo vaso, né, junto com os fotoassimilados que são produzidos pelas folhas. O vaso que é responsável pelo transporte de fotoassimilados é o floema, mas a gente sabe que os potenciais de energia que existem dentro do floema fazem com que movimente esse fotoassimilado, às vezes eles necessitam de água, e essa água, né, esse soluto, ele vem dos vasos do xilema. Então, sempre é por isso que os vasos do xilema e floema são um do lado do outro, são próximos. Quando você vê uma nervura de uma planta, você vê sempre o binômio. Xilema e floema, ele sempre vai estar numa posição meio que central, no cilindro central, né? E eles vão estar sempre associados um ao outro, eles não são vasos distintos, que ficam em posições distintas. E essa posição associada é justamente para isso, para que, vezes por outra, quando está muito concentrado esses fotoassimilados, repletos de açúcares, ele possa ser diluído, né? E aquela questão de regulação osmótica decorrente da presença de xilema, tá bom? Então, vírus podem ser de dois tipos, né? Vírus podem ser basicamente compostos de capa proteica e ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. Ou vírus podem ser compostos de capa proteica, material nucleico e a membrana, membrana que envolve, que é uma membrana do hospedeiro, tá? Então, ele rouba, e esses vírus que roubam essas membranas, eles formam o que a gente chama de envelope, ou seja, eles têm uma terceira camada de proteção. Se a capa proteica protege o material nucleico, então a membrana também. Então, reparem que o vírus, ele não é uma célula, né? Uma célula é composta, né, de membrana plasmática, né? Um indivíduo, para ser considerado, então, uma membrana plasmática, um citoplasma e um núcleo. E lembrando que aqui no citoplasma vocês têm várias organelas presentes. Então, um organismo celular, né, ele tem esses componentes. O vírus não, ele tem essa capa proteica, e material nucleico. É um organismo bastante simples, onde a chave do parasitismo, né, todos os vírus são parasitários, não existem vírus que são saprófitas. Eles precisam sempre de uma célula hospedeira. A grande chave é esse material nucleico aqui, que vai tentar roubar as funções celulares. E por isso os vírus são organismos que são denominados de acelulares, né? Acelulares porque eles não têm essa constituição de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. No caso das plantas, vocês têm parede celular ainda, né? Você tem a parede celular, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, no caso dos vegetais. No caso dos animais, vocês têm essa conformação aqui de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E os vírus não têm. Então, por isso que não existe um reino para os vírus. Não existe um reino para os vírus. Por quê? Porque o vírus não é considerado um ser vivo, porque ele não é constituído de célula. Ele não tem célula. É do NEM, né? Nenhum nem outro. Como? É do NEM, né? Nenhum nem outro. Nenhuma coisa nem outra. Ele depende de outros seres. O vírus do Covid é um vírus que penetra pela membrana das nossas mucosas e, a partir, né, existe um órgão principal onde ele se aloja, onde ele provoca os seus sintomas, que é o pulmão, né? E que, nesse pulmão, né, você vai tem várias doenças que se alojam em determinados órgãos, que vão ter efeitos em determinados órgãos. O vírus da hepatite,
você vai ter o fígado, vai ter uma série de outros órgãos em que ele afeta mais em relação a outros órgãos. Então, mesmo eles sendo sistêmicos. No caso do vírus do HIV, você vai ter ele espalhado por todo o corpo, todas as células, em que ele vai quebrar o sistema imunológico. Então, as células que nos defendem, elas vão ficarão incapazes, né, à medida que quando você expressa a doença AIDS. Né? Mas você pode ser portador apenas do vírus, como acontece com as pessoas que tomam os medicamentos, os retrovírus, né? Os medicamentos para impedir a replicação de partículas virais pelo vírus. No caso do HIV, é uma substância química que impede com que, a partir do momento em animais que esse vírus entra, né, por vias sexuais, transfusões sanguíneas, né, e, às vezes por questões placentárias do contato com a mãe, com o filho, que pode acontecer, mas tudo depende, né, se ela for nesses dois aspectos, se a mãe for, né, tá expressando a doença ou apenas portadora da partícula do HIV, como acontece com quem toma um medicamento hoje no Brasil. O Brasil tem uma política em que quem toma medicamentos retrovirais, ele vai impedir com que haja a replicação dentro da célula. E aí, se o vírus não se replica, o sistema imunológico não vai ser afetado. Né? Muita coisa, né? Até aqui entenderam? Alguma dúvida, gente? Posso passar para frente? Pode. Qualquer coisa vocês Eu falam. entendi, professor. Por mim tá tranquilo. Então, aqui, a estrutura dos vírus, né, como eu falei para vocês, é um polígono. Né? Polígono é uma figura geométrica que vocês estudam na matemática. E esse polígono, isso aqui, ele pode ter simetrias, né? Então, ela pode ter dupla simetria, pode apresentar tripla simetria. Né? Isso aqui é uma visão tridimensional da partícula, e dentro da partícula vocês vão encontrar o material nucleico. Ou quíntupla, né? Que seria um outro tipo de simetria desses polígonos que vocês vão encontrar. Poli quer dizer vários, né? Figuras geométricas, polígonos, que representam essas estruturas dos vírus, tá? Então, no caso desses vírus que são poliédricos, que a gente chama, né? E quando a gente chama de icosaédricos, né? Significa são aqueles vírus que, se você passar uma linha imaginária, desculpa, uma linha imaginária sobre eles, eles vão dividir em duas partes, e essas duas partes são simétricas. Então, por isso que a gente está falando, é uma forma de você representar. Igual nós, às vezes, se você tem uma linha imaginária que passa pelo centro, né, do nosso corpo, nós temos né, com algumas sutis diferenças no nosso rosto, a gente vai ter simetrias. Um lado direito e um lado esquerdo, a gente seria igual. Então, da mesma forma, a partícula ela pode ser simétrica ou não simétrica em alguns casos de alguns gêneros na natureza. Então, existem os vírus, né? Eles são, como eu falei para vocês, são todos parasitas obrigatórios. Eles são constituídos de né, ou mais moléculas de ácido nucleico, sempre ou é uma coisa e outra, não dá para ser as duas coisas. Então, biologicamente, ou eles são de DNA, ou eles são de RNA, tá? Então, a gente vai caracterizar os vários tipos de vírus, né? Aqui eu acho que vai resultar nessa história dos tipos de materiais nucleicos, a questão de ser fita simples, de ser fita dupla. Vocês vão ter, na verdade, o material nucleico vai classificar 8 tipos, né, de constituição de vírus, tá? Vírus, né, que basicamente esses 8 tipos, eu vou falar mais à frente, que eles podem ter diferenças com relação a RT, né? A gente chama de transcriptase reversa, o vírus possuir ou não possuir transcriptase reversa, o fato dele ser fita simples ou fita dupla, vai fazer com que esses dois padrões se multipliquem em 8 tipos de vírus na natureza que vão provocar diferentes doenças animais, né? Doenças em animais
ou doenças em vegetais. E ele pode ser envolto por uma capa proteica, né? E dentro vocês vão ter o capsídeo, e aí esse vírus vai ser chamado, né, de um envelope lipoproteico. Lembrando que quando eu falo envelope lipoproteico, aqui termo difícil, professor, que o senhor está querendo colocar, mas não é difícil não. Aí vocês já ouviram falar, quando se fala de uma membrana, eu ensinei para vocês agora que o vírus é uma membrana. E vocês estudarem em biologia celular, que essa membrana plasmática, ela é composta de lipídio, que é gordura, e lipídio e proteína. Se não me engano, a proporção é de 60 para 40. 60% de lipídio, 40% de proteína. Essa é a proporção que vocês vão ter das membranas das células, né, que vocês vão ter da membrana plasmática, tá? Então, e isso pode, e da mesma forma, essa constituição lipoproteica é disso. Está se referindo a duas moléculas, né, que vão, além de ser o capsômero, né, o capsídeo ser composto de proteína, você tem uma outra camada de lipídio e proteína, tá? Que é a constituição química da membrana do hospedeiro, animal ou vegetal, tá? Então, sempre um hospedeiro, uma célula animal, uma célula vegetal, que tem a sua membrana, que constitui o envelope desse vírus, né, de alguns tipos de vírus, ele é constituído de uma membrana lipoproteica, composta de lipídio, composta de proteína. Então, essa é a característica do vírus. Então, se eu perguntar para vocês na prova, vocês já podem falar um monte de coisas sobre o vírus. Podem falar sobre o que até agora? O que eu falei até agora? Fale, descreva, explique características que representam os vírus. O que fixou na cabeça de vocês nessa nossa conversa? Podem colar. Tem caderno, pode colar. Agora pode colar. Vocês querem colar na... Pode falar. Que o vírus ele pode ser ou DNA ou RNA e que ele é feito de proteína e gordura, que são os lipídios, certo? A membrana que representa o envelope é feita de lipídio e proteína. Isso. E o capsídeo é feito de proteína. Bom, vamos só ajustar. Beleza, vou anotar aqui. Pode continuar. O que você quiser ou qualquer outra pessoa. Vamos deixar outra pessoa. Tá bom. Podem olhar no caderno. Ô, professor. Oi. Fala sobre... Calma aí, que tá dando interferência. É porque é o seguinte, eu tô aqui no Danilo, aí eu vou sair do meu celular porque como tá ruim a internet, aí não vai ficar só no dele, viu? Tá eu, ele e o Augusto. Ok. Fica tranquilo. Falou, obrigado. Depois eu tô gravando a aula, eu vou deixar disponível o vídeo da aula, tá bom? O fato dele ser sistêmico, o que vocês podem falar sobre ele? Os vírus são acelulares, né? Não tem célula. Celulares, muito bom. Né? Estrutura icosaédrica. Icosaédrica é um polígono. Ele pode ser... Icosaédrico significa que ele é simétrico. Ele pode ser simétrico para, né? Pode ser ter 2 planos de simetria, 3 planos de simetria, 4 planos de simetria. O que mais? São envelopados ou não. Perfeito, gostei. De uma célula para outra, como que ele passa de uma célula para outra? Aí ele passa a curta distância né, através do... Notei direitinho aqui. Plasmodermo? Não. Através do xilema e floema nas distâncias longas, certo? E plasmodermo na distância pequena, curta distância. Né? Ele se espalha, né? Ele se espalha no corpo através de pequenas distâncias, plasmodesmo, né? Certo. E distâncias maiores, né? Através do xilema ou floema. Perfeito. E se não existisse os vírus envelopados, o que poderia acontecer com os vírus? Ecologicamente.
Hã? Pode ser que não existiria, né? A Ele não célula teria ia... defesa. Ia destruir Ficaria Ela sem ia defesa? matar ele. A célula ia matar ele, né? Não ia deixar ele reproduzir. isso, não ia deixar ele... Que negócio é esse? Aqui quem manda sou eu, né? Que tudo que é estranho, uma célula vai produzir compostos e vai destruir. Então, são algumas dessas coisas que o professor explicou para vocês, tá? Para vocês já entenderam, né? A importância, qual é a importância biológica do envelope lipídico, né? Lipoproteico dos vírus. Então, a gente falou sobre mimetismo, é uma forma de vocês entenderem que o vírus, meio que ele fica, um livre acesso dentro da célula, a partir do momento que ele tem essa memória. E os vírus, eles são confundidos também com viroides. Já ouviram falar no termo viroides? Né, o próprio nome está falando aqui, né, é um tipo de vírus também. Mas qual que seria a diferença do vírus para o viroides, que os viroides que são organismos também patogênicos de plantas? Então, tanto os vírus quanto os viroides são parasitas obrigatórios. Tanto os vírus quanto os viroides são intracelulares. Então, até aqui, eles são iguais entre si. São biotróficos, só vivem na célula viva. São intracelulares, eles vivem dentro da célula, né? E a diferença é a constituição do material nucleico, né? Então, o genoma é um conjunto de genes. Anotem no caderninho de vocês. Genoma é um conjunto, genoma igual conjunto de genes. Então, um conjunto de genes de um viroide, ele é menor, tá? Então, ele é pequeno, por isso que é chamado de viroide. Então, ele é menor o genoma. Tá bom? Então, a partícula, ela é circular, apenas de RNA. Olha que interessante, fita simples. E outra diferença aqui, ó. Se os vírus, ou eles são constituídos de DNA ou RNA, os viroides, eles são compostos somente de RNA. Então, a segunda característica somente é feito de RNA. Existe uma doença do coqueiro que é, né, causada por viroides, né? Então, vocês vão ter doenças que a gente chama de doenças plásticas, né? Onde o hospedeiro fica com subdesenvolvimento. Então, geralmente os vírus, né? Consegui escrever direito. Os vírus, eles têm essa característica. Como eles interferem em processos metabólicos, e não é vantagem eles matarem o hospedeiro, eles mantêm o hospedeiro vivo, mas o hospedeiro fica, né? Ele fica com esse subdesenvolvimento. E aí você vai ter uma planta sadia se desenvolvendo. Vamos colocar aqui representando pela altura dessa planta. Então, aqui uma planta sadia. E uma planta doente, ela vai ter o subdesenvolvimento. Ela não vai matar a planta como outros patógenos que vocês vão encontrar. Então, ela vai estar aqui, você vai conseguir ver a diferença dela pela questão da altura, pela questão do diâmetro do colo, e então ela fica com esse subdesenvolvimento. Da mesma forma que o nematóide, às vezes na raiz, faz com que a planta fique com esse subdesenvolvimento, tá bom? Então, entenderam a diferença do viroide? É a mesma coisa, ele é um parasita obrigatório do vírus, ele também é intracelular, também todas aquelas características que eu falei de sistematicidade dentro da célula também ocorrem nos viroides, só que ele é composto de uma partícula circular composta de RNA e o genoma dele é pequenininho, né? Os vírus aqui, eles podem ser circulares ou alongados, de vários tipos. E aqui, os viroides, eles são de um único tipo. Circulares, genoma menor e de RNA. Questão da prova. Fale, descreva, explique a diferença entre vírus e viroide. Essa é a resposta. Os vírus são parasitas biotróficos, os viroides também são parasitas biotróficos, os vírus são constituídos de DNA ou RNA, os viroides são constituídos apenas de RNA, os vírus têm uma molécula que pode ser alongada ou circular,
os viroides são todos circulares, né? Os vírus podem ter fita dupla, né? E os viroides são apenas de fitas simples. Então, se o vírus já é um organismo simples, viroides é o simplório. É o mais simples ainda, tá bom? Professor, Então, pode só falar. uma dúvida. A diferença de vírus e viroides, eu lembro alguma coisa no ensino médio que parece que os viroides, eles não tinham proteína, tipo, eles não conseguiam processar a proteína. Por isso eles eram mais suscetíveis, tipo, mais fracos que os vírus. Não. Ou não tem nada a ver? Eu acho que isso não procede. Eu acho que a proteína que você está querendo dizer é um genoma menor que produz uma quantidade menor de proteína. Quando eu falo de genoma, você tem que entender que genoma, de acordo com o dogma central da biologia, todo DNA ou RNA, material nucleico, nesse caso aqui RNA, ele vai gerar uma proteína lá no final. Então, tanto vírus como viroides, eles vão seguir, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, sobre replicação, e você vai conectar isso. E aí ele vai gerar, vai passar pelo ribossomo e vai produzir proteínas, e essas proteínas são as proteínas do vírus. Só que vai produzir uma carga menor porque o genoma é menor. Entendeu? De proteínas. Mas, para expressar os sintomas tanto de viroides como vírus, se não produzir proteína, lembrem, essa planta pequena aqui é graças à expressão de proteínas, tanto de vírus quanto de viroides. Se não existisse expressão de proteínas, não existia sintoma. Tá bom? Então, na verdade, o que tem é só uma questão de uma carga de proteínas menor que o viroide vai produzir, comparando uma partícula, né, do vírus, mas que os sintomas são os mesmos. Ele pode, né, à medida que ele infecta um tecido de uma planta, com o tempo, ele vai ter um determinado grau, porcentagem de dano nessa planta, tanto vírus quanto viroides. Ambos são prejudiciais, por causa dessa natureza biológica. Ok? Corrigindo assim, essa é a minha opinião. Tá bom? A Ana Paula está aqui também. Vocês estão entendendo, gente? O professor está sendo claro, está sendo prolixo, está muito fora do que eu estou dizendo para vocês, está muito difícil de entender. Eu estou entendendo. Tá bem beleza. tranquilo. Tá bem tranquilo. Tudo que eu estou falando, ela tem... Eu queria saber um pouquinho se esse conteúdo, esse material, vai estar disponível para a gente? Sim, tanto os slides... É que o professor não teve tempo, mas os slides, eu estou abrindo um Google Drive, todos os arquivos lá, e os vídeos. O vídeo eu vou deixar no YouTube, ele vai ficar público, eu vou colocar o link para vocês também. Agora uma curiosidade minha. Pode falar. Para mim tá um pouquinho complicado, porque eu fiquei sem eu tranquei alguns períodos, mas eu tô tentando acompanhar. Às vezes fica meio assim, mas tá dando para ir, tá? A pergunta toda vez, e aí depois você pega o slide e pode digitar em cima do PDF, eu recomendo você fazer. Se tiver dificuldade, revisa o vídeo e coloca lá. Como é vídeo, eu não estou gravando o áudio aqui, tá? Porque, né, no vídeo já está saindo. E aí você revisa e coloca no arquivo as dúvidas, as coisas que passaram que você não entendeu. Não, certinho, tô anotando assim. Obrigada. As anotações que você está falando está sendo bem importante, né? Essas anotaçõezinhas aí que não vai estar no vídeo, né? Mas no vídeo vai. Vai, Vai, Antônio. Essas anotações. Essas anotaçõezinhas elas aparecem. Vai, beleza. Professor, aqui, tá? Uma curiosidade minha agora, pode ser que tenha alguma coisa a ver e pode ser que não tenha. É a questão viroides, falou das plantas, né? Uhum. É uma questão aí da planta, uma doença, vai provocar uma doença, né? Porque, estou fazendo uma comparação, porque tem acontecendo muito aqui, filho meu, às vezes adoece, vai lá no médico, ele não sabe definir direitinho o que é, ele fala, deu uma virose. É uma virose, ele não sabe definir direitinho o que é, e falei, é uma virose. Existe na planta virose, esse viroide está no lugar desse virose, no caso? Na verdade, não tem nada a ver. Assim, as plantas, elas são infectadas por vírus. As doenças que os vírus, tanto vírus quanto viroides afetam as plantas, são chamadas de viroses.
Só que em animais, quando você vai no médico, né? Nós somos animais. Às vezes eu tenho a impressão, não sei se vocês concordam comigo, quando o médico não sabe o diagnóstico, É isso aí. ele chama É uma virose. né? Mas, na verdade, para a gente poder, existe um método de identificação se é uma virose ou não. Eu preciso coletar material, né? Se teu filho, vai no médico e ele diz que é uma virose, o correto era fazer um exame baseado em Mais detalhado. para poder detectar virose de quê? Existem viroses do Covid. Isso é comum, professor. É comum na área humana e ele ter essa justificativa aí. Às vezes, muitas vezes, não sabe o que é. Sim, geralmente, coisas que eu não sei, que o médico não sabe, ele chama isso de uma virose, como se fosse um jargão. Essa é a minha opinião que eu tenho. Mas que, na verdade, nós temos vários tipos de viroses que afetam animais que precisam... E aí você faz o teste, mas qual virose que você está tendo? É uma dengue? Né? Esses dias eu fiz um exame para dengue. Em fevereiro eu peguei dengue. E, por causa dos sintomas, eram muito parecidos. Então, e quando ele não sabe qual é o diagnóstico, qual é o problema, às vezes ele está com mal-estar, algum tipo, que às vezes não consegue ter explicação. Eu me coloco no lugar dos médicos também. Né? E às vezes, quando ele fala virose, eu tenho a impressão que espera alguns dias que você vai restabelecer sua saúde de uma maneira natural. E às vezes acontece isso mesmo, na prática. Né? Tá bom? Ok, joia. Eu vou para o próximo, então. E aqui o outro organismo, né, que o professor escreveu aqui nesse espaço, que são os fitoplasmas. Agora, como que apaga, não sei. Fitoplasma também confunde, os sintomas são muito parecidos com o vírus. E vocês têm como exemplo o fitoplasma do milho, que não é um vírus, né? Então, esses dois grupos pertencem, né, vírus e viroides, né, são organismos acelulares que representam o que a gente chama de viroses, a doença virose que afeta uma planta, e fitoplasma, né, tem lá um enfesamento, que a gente chama do milho, enfesamento pálido, enfesamento vermelho, e é causada por um procarioto, tá? Vou escrever aqui para vocês. Procarioto. E esse procarioto é um organismo da classe dos molicúdeos que o professor vai descrever e vai dar uma aula só sobre isso. Eu estou preparando uma aula, estou lendo um novo manual de fito, tem um capítulo sobre fitoplasma, está bem legal, estou aprendendo um monte. E aí depois eu vou explicar para vocês, depois de eu dar aula de vírus, vou falar sobre fitoplasma. Mas eu coloquei nesse slide porque esse organismo às vezes confundem com os vírus, porque eles provocam o que a gente chama de amarelões. E vírus também provocam amarelões. Já viram plantas amareladas? Então a gente vê uma planta amarelada e chama de amarelão. Né? É claro que existe uma variação de sintomas de vírus, os mosaicos, as questões das boliosidades, os mosqueados que afetam as plantas, sintomas decorrentes de infecções virais. Né? Você sempre vê mamão, né? O papaya ring spot virus, né? Que é uma espécie de vírus que afeta o mamão. O potato vírus Y, potato vírus X, são exemplos de espécies de vírus que vão provocar uma nuance, né? Uma variação de sintomas que intimamente vão estar ligados à questão da clorofila. Por quê? O que é uma planta amarelada? É uma planta em que a clorofila está se esmaecendo. Então, quando uma folha fica amarelada e perde, ela fica senescente, porque ela nasce, cresce, se desenvolve, fica uma folha adulta e depois ela morre. E existe um controle hormonal que vocês aprendem em fisiologia vegetal que faz com que essa folha fique amarelecida e depois ela vai secar e morrer. Os vírus, eles podem desintegrar, se relacionar com essa ativação da clorofila, que é o pigmento que dá cor verde na planta, e prejudicar a atividade da clorofila. E aí, por isso que a folha fica amarelecida. Mas não é só os vírus. Além dos vírus, vocês têm os fitoplasmas. Além dos fitoplasmas, vocês têm nutrientes. Falta de nutrientes podem provocar amarelões nas plantas. Né? A falta de absorção de água, por exemplo, a planta, de repente, pode ficar amarelecida. A falta de luminosidade, a planta pode ficar amarelecida, que tem uma lógica. A clorofila é ativada pela luz.
se você colocar uma planta no escuro, ou, né, uma planta que necessita de luz, colocar ela no escuro, ela vai ficar amarelecida. Então, classicamente, os fitoplasmas estão associados a esses amarelões, assim como vírus, viróides, enfim. Mas existem outros sintomas, né, no caso de vírus e viróides. Então, voltando, fitoplasmas são organismos da classe dos molicutes, são procariotos, ou seja, é um tipo de bactéria que são desprovidos de parede celular. Então, anotem no caderno de vocês, ainda se a gente fosse comparar, né, as diferenças entre eles, a gente vai estudar mais fitoplasmas. Eles não têm parede celular, então é só membrana plasmática, tá? Então, os fitoplasmas não têm parede celular, assim como as bactérias. Vocês vão estudar as bactérias também nesse semestre, e todas as bactérias têm parede celular que infectam plantas. Tem lá Xanthomonas, que causam uma mancha foliar, um crestamento bacteriano. Você tem Pseudomonas, que causam manchas foliares. Você tem Haustonia solanacearum, que causa murcha vascular, uma bactéria que fica lá nos vasos condutores do floema, assim como os fitoplasmas. Olha que interessante. Né? Haustonia solanacearum é a murcha bacteriana de solanáceas, né? Em eucalipto, em banana, o moco da bananeira é causada por essa bactéria, Haustonia. E vocês vão ter essas bactérias, todos esses exemplos de doenças, o moco da bananeira, né? A murcha bacteriana, os crestamentos bacterianos, são exemplos de bactérias que têm parede celular. E aí existe um grupo de bactérias que não tem parede celular, que originou um tipo especial de doença, né? Que são as doenças provocadas por fitoplasmas, né? Então, os fitoplasmas são tipos de bactérias, tipos de procariotos, em que eles não têm parede celular. É algo do tipo, vocês vão andar num ambiente frio, mas sem uma cobertura, sem uma proteção, porque parede celular é proteção. Então, os fitoplasmas, eles não têm parede celular, né? Não tem um casaquinho que protege eles. Pode falar. Tem o que no lugar das paredes celulares? Não tem nada? É livre? Não É tem descoberto? nada. Na verdade, tem membrana plasmática. Tá, Antônio? Até uma membrana plasmática, certo? Igual animais. Se você entrar nas células, resistência. nós não temos parede celular, porque se nós tivéssemos, a nossa pele não era mole, era dura. Por que a superfície de um vegetal é dura? Por quê? Por causa da parede celular. Uma árvore precisa de muita acúmulo de lignina, de polissacarídeo, para sustentar o peso de uma copa de uma árvore de 30 metros, graças à parede celular. Os vegetais evoluíram graças à existência da parede celular e fizeram com que as algas, que eram aquáticas, saíram desse ambiente aquático, que é 70% do planeta, e constituíssem as vegetações de ambiente terrestre. Foi assim que aconteceu. E uma grande adaptação foi o surgimento da parede celular para as plantas. Por isso que existe árvore, se não existiam somente ervas, só existiriam arbustos, porque precisa, né, compartimentalizar a célula, aguentar o calor, né, graças a isso. Então, é uma proteção à parede celular. E nesse caso aqui, vocês têm associações, outra característica, associações com insetos. O principal inseto aqui que transmite fitoplasma é o quê? Vamos ver se vocês estão bons. Podem chutar. Qual inseto que transmite fitoplasma e que joga esse fitoplasma no floema da planta? Um branquinho em milho. O que você falou? Ácaro. Hã? Ácaro. Não, Pulgões? não. Continue. Quem transmite o enfesamento para o milho? Cigarrinho. Isso. E aí vocês vão ter, ao contrário dos vírus, né? Vocês falaram pulgões. Para vírus, os pulgões, se pudesse falar, né? Cigarrinha também transmite vírus, mas pulgões, você tem um grande número de doenças virais transmitidas por pulgões. Quem falou pulgões serve para vírus e viróides. Agora, quando eu falo de fitoplasma, né? Aí é cigarrinha, o principal inseto vetor. Se pudesse, vocês não vão encontrar isso em livros, tá?
né, ninguém vai se comprometer tanto assim. Como eu estou dando aula aqui, então, mas em geral, um grande número de doenças transmitidas por fitoplasmas tem como inseto vetor cigarrinhas, e um grande número de doenças virais, de espécies de doenças virais, tem como inseto vetor principal os pulgões. Dúvidas? Ok? Posso continuar? Desculpem um rabisco aqui do slide. Bom, vamos para o próximo. Então, os vírus, eles têm características que eles são nucleoproteínas com 1/4 até 1/10 menores que as bactérias. Então, se a bactéria tem esse tamanho, eles são 4 vezes ou 10 vezes menores que esse tamanho. Entenderam? Então, eles têm, em relação às bactérias, que já são pequenas. Então, e que tem capacidade de causar doença, causar uma anormalidade, causar um sintoma na planta, uma relação fora do padrão. Então, as plantas, elas têm um padrão, elas vão fugir. Eu dei um exemplo no slide anterior, elas vão ficar amarelecidas, ou elas vão ficar... Agora, voltando a falar sobre vírus, né? Eu estava comparando os organismos que as pessoas confundem com o vírus no slide anterior. Então, eles vão... o vírus, ele vai causar doença, vai provocar amadurecimento, vai provocar um mosqueado, vai provocar um mosaico. O que é mosaico? É uma célula verde, uma célula amarela, uma célula verde, igual lá na igreja. Vários polígonos com cores diferentes, só que existe só 2 cores. Mosaico é isso. É um quadradinho, um triângulo verde, depois outro triângulo amarelo, na folha, né, representando o que a gente chama de mosaico. Isso é o que a gente chama de sintoma de mosaico. A bolhosidade são exemplos de sintomas que fazem com que vocês, a Micaele, o Lamartine, consigam reconhecer. Eu acho que isso aqui é uma doença viral. Né? Então, são indícios de que seja uma doença viral graças a esses sintomas. Os sintomas auxiliam a você perceber, sintomas visuais, nesse caso, a perceber que a planta está sendo infectada por esse vírus, tá? Não produzem esporos como fungos, né? Então, eles nem substância patogênica como toxinas. Então, nenhuma substância vocês vão encontrar. Eles, nem toxinas, nem enzimas, eles produzem. Por quê? Para produzir uma enzima, para produzir uma proteína, o vírus precisa, no mínimo, de um ribossomo da célula hospedeira. Então, o vírus, por si só, ele não produz esses compostos. E mesmo que ele esteja na célula, ele não vai produzir a toxina. No máximo, proteínas de interesse para expressar o seu fenótipo aqui, ó, pelo processo de tradução. É isso que vai acontecer na célula viral. Então, todos esses são características que representam esse vírus. Estamos ampliando nosso diálogo, né, a quantidade de coisas que vocês possam dissertar. Vocês podem testar isso. Uma possível questão da prova é dissertar sobre as características gerais que representam os vírus, que são esse diálogo que a gente está tendo aqui. Ou vocês o senhor falou que não produz toxina, né? Eles não produzem esporos como os fungos, né? Mas ele produz, isso aí que ele produz uma outra... Proteínas. 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 A gente chama que é do interesse deles, no caso. Né? De interesse dele. Ok, pessoal. Tá? Daqui a pouco eu vou dar nome para essas proteínas. Mas essas proteínas, lembrem, sempre lá do melhoramento de plantas. Eu sempre associei a isso. Então, vocês estudaram bioquímica. Na bioquímica, aprenderam que DNA produz RNA, que produz proteína. E lá na genética, a gente aprendeu que produção de proteínas é a expressão de fenótipos. Fenótipos de infectividade, fenótipos de causar grande agressividade, isso falando da ótica do vírus. Grande agressividade na célula hospedeira. Tá? Então, ele vai causar, que provoca a doença, são esses genes, essas proteínas que são produzidas pela própria célula. Então, ou seja, o mal para a planta está sendo produzida pela própria planta. Então, é algo do tipo, não tem pessoas que às vezes induzem vocês vão encontrar no sábado, no domingo, alguém,
a pessoa bebe e fica bem. E a pessoa que está do seu lado induz você a beber, e você fazer uma série de loucuras. Então, é uma loucura se você parar para pensar. Um vírus que induz a célula a produzir uma proteína que vai prejudicar ela mesma. Já imaginou, nós não temos alguns amigos que são, às vezes, permissivos, às vezes que fazem com que a gente chegue e fica falando alguma coisa no nosso ouvido que faz com que a gente, às vezes, faça coisa que a gente se arrependa, né? Então, os vírus é um pouco isso. A persuasão do vírus é braba. Né? Hã? A capacidade de persuasão do vírus é braba. É braba, cara. Ele é um grande manipulador, né? Se você parar para pensar. Ele faz com que a célula produza a proteína viral e no final quem vai ganhar? Só que ele vai ganhar alguma coisa em troca. Não acontece? Às vezes você vai numa festa, alguém induz você a beber. Eu não bebo, mas já vi muito aluno que gosta de beber. E faz um mau vexame e a pessoa fica rindo da tua cara. Então, ele te persuadiu a cometer, a fazer algum tipo de atrocidade. Então, às vezes, tem pessoas, né, maus amigos, que às vezes que seriam vírus, que podem induzir você a fazer coisas ruins. Então, associe esse processo de produção de proteína, replicação viral, como esses maus amigos, que fazem você ao natural não faz isso, mas por indução, né, ou por bebida, por vários tipos de efeitos, ou por plantarem ideias na tua cabeça, você vai lá e faz essas coisas ruins. Então, a proteína, né, na verdade, a planta deveria produzir proteínas para ela mesma, mas ela produz proteínas para o vírus. Em analogia, seria você fazer palhaçada para alegrar quem está te induzindo. E passar vergonha, enfim, essas coisas que acontecem quando está bêbado. Então, a partícula viral, ela tem um tamanho muito reduzido. Então, dentre todos os patógenos, dentre fungos, bactérias, nematóides, os vírus, eles são os menores organismos que a gente tem, né? Você já deve ter visto. Então, eles são nanopartículas. Então, quando eu falo nano, eu estou falando de uma partícula em relação a 1 milímetro dividido a 10 a nona, né? Por isso que é nanopartícula. Nanotecnologia. São tecnologias que envolvem partículas muito diminutas. Existem discussões sobre fungicidas serem nanofungicidas. Por quê? Porque você vai reduzir problemas de contaminação ambiental, de contaminação do homem. Então, você tem mini robôs que vão, o futuro do controle químico, usarem nanopartículas. Pode ser nanopartículas químicas, que são substâncias, ou biológicas. Vocês sabem que existem alguns insetos que são controlados por vírus. Olha que legal. Você tem nanopartículas virais que você aplica numa planta para controlar lagartas. Não tem isso? Baculovírus, já ouviram falar disso? Né? Então, você tem um vírus que pode usar como armamento para controle biológico. Então, o tamanho é bastante reduzido. São parasitas, olha, coloquei aqui, ó, exclusivamente celulares e não são cultivados em meios artificiais. Somente quem é cultivado em meio artificial? Bactéria. E fungos. E não são todos os fungos, não. Tem alguns fungos, míldios, oídios, ferrugens e carvões, não crescem em meio de cultura. Vocês aprenderam no semestre passado. Parasitas de animais e plantas, né? Animais, plantas e micro-organismos. Micro-organismos eu já falei para vocês do vírus complexo, né? Do caso do bacteriófago, né? Então, é um vírus que mata a bactéria.
Então, uma série de cartas que vocês têm para entender esse grupo de patógenos. Por que é importante entender? Para que depois vocês consigam raciocinar, criar estratégias de manejo, de controle desses vírus, a partir do conhecimento do seu inimigo. É isso. Eu li um livro, eu recomendo, tenho ele na versão... Eu fiz, na verdade, foi um audiobook. Que fala sobre formas... A Arte da Guerra, já viram esse livro? É um livro de um chinês muito famoso, em que, basicamente, uma forma de você conhecer o seu... uma forma de você enfrentar uma grande guerra na sua vida é você conhecer o inimigo. Você está doente? Vamos conhecer sobre a doença para você enfrentar esse inimigo. Você está passando por uma dificuldade? Vamos conhecer ao máximo todas as particularidades que representam essa dificuldade para que você consiga trilhar e superar essas barreiras. Então, é um pouco disso, conhecer vírus, conheceram fungos no semestre passado, agora a gente vai conhecer vírus, vai conhecer bactérias, vai conhecer fitoplasmas, para que vocês, como agrônomos, como profissionais, consigam, né, criar formas de combater. Porque se você desconhece, né, você tem poucas informações sobre o inimigo, como você vai conseguir criar estratégias, a melhor estratégia para que esse inimigo não consiga produzir as proteínas e expressar as proteínas virais dentro da célula hospedeira. Mais ou menos dentro desse conceito, desse aspecto que vocês têm, tá? Na hora que vocês... A gente já está com 1h20 de aula, vamos até 1h40, né? Mais ou menos. E aí a gente dá uma pausa, depois a gente continua para não ficar tão cansativo para vocês, tá bom? Então, eles podem ser, como a gente já tinha visto, né, anteriormente, eles podem ser isodiamétricos, né, simétricos, poliédricos, né, formando vários polígonos, ou podem ser alongados, como eu tinha falado anteriormente, né? Então, a diferença de isodiamétrico e poliédrico é a questão da simetria, né? Com ou sem simetria dessa partícula viral, tá bom? E podem ser constituídos, estou repetindo, o professor aqui está repetindo aquilo que eu já tinha falado antes. Ou eles são compostos de DNA ou compostos de RNA. Então, essas é uma continuidade das características dos vírus. Beleza? Esses vírus, como que eu posso ver? Agora há pouco o Antônio falou, levou, né, o filho e o médico falou que é uma virose. Então, para ver esse vírus num hospedeiro, uma das formas clássicas é usar microscopia, mas não é qualquer microscopia. É usar isso aqui, esse ME. Esse ME significa microscópio eletrônico, tá? Então, somente em microscopia eletrônica eu vou conseguir ver essa partícula. Então, eu vou pegar essa célula, nesse caso aqui de um vírus de planta, e eu vou conseguir enxergar esse vírus na planta. É uma das formas de eu diagnosticar, de eu identificar, de eu resolver esse problema. Se eu estou vendo no campo uma planta que eu suspeito que tenha vírus, então uma das formas de eu enxergar, de eu verificar esse vírus, de eu realizar o que a gente chama de diagnóstico, eu realizar essa microscopia que a gente chama de, vou colocar a letrinha aqui, ó, microscopia eletrônica de transmissão, que é o clássico, né? Então, aqui, microscópio eletrônico de transmissão. Anotem no caderno de vocês, MET é a principal técnica de visualização, né, da partícula viral. Aqui, ó, partícula viral. Beleza? A segunda forma que vocês podem enxergar, você viu uma planta que você suspeita que tem vírus. Lá da anatomia, vocês já fizeram corte histológico? Eu estou dando aula para os meninos aqui, está começando a matéria, eu ensino a preparar lâminas na etapa inicial. Para os meninos, né, o corte histológico, vocês, assim como vocês, os meus alunos de Fito 1, estão fazendo o boletim técnico, e eu estou ensinando para quem está fazendo ferrugens, né,
fazendo boletim técnico com ferrugens, o corte histológico, que nada mais é que você pegar um fragmento do tecido da planta, mais ou menos nesse sentido, vir com a gilete e cortar vários slices, né, vários fragmentos. Esses fragmentos você transferir para uma lâmina de microscópio, uma gota de corante aqui que você põe, e esses fragmentos depois você põe a lamínula aqui, ó, para poder enxergar. Tá bom? E aí você põe no microscópio e vê. Se é uma planta, uma folha de uma planta viral, você vai ver um fragmento, né? Lembra lá da anatomia? Então aqui você tem um parênquima, a epiderme. Você vai ter aqui o estômato, né? A célula guarda do estômato. E aí você vai ver aqui esse conjunto de paliçadas, né? Que é o parênquima palissádico. Não vou desenhar aqui, porque senão a gente vai demorar muito. Mas vou colocar aqui um retão. E aqui dentro, vocês vão ver acúmulos de proteínas. Lembra que eu falei que os vírus produzem proteínas? E eles podem acumular e guardar todas aqui. E quando você faz o corte histológico de uma planta que está com vírus, você vê essas células repletas dessas estruturas escuras aqui, como vocês estão vendo, né? Que é o parênquima lacunoso, né? Então, vocês vão ter, tanto no parênquima lacunoso quanto no parênquima palissádico, o acúmulo dessas inclusões. Então, essas inclusões citoplasmáticas que o professor está se referindo são acúmulos de proteínas, que é também uma forma de diagnóstico de doença viral, acúmulo de proteínas nas células do mesófilo. Pode falar. Quando nós fizemos no laboratório da soja, né, ali foi fungo, né? A gente verificou, colocou na lâmina, colocou o contraste, colocou depois a lamínula, né? Aqueceu na lamparina lá, né? E a gente fotografou. Ali a gente fotografou fungos, né? No nosso caso, nós estamos trabalhando agora estudando vírus. É a mesma forma também para identificar, no caso. É o diagnóstico também. Mesma forma, né? Identificar, tá? Aqui é você ver presença ou ausência de inclusões citoplasmáticas. Então, se você detectar num corte histológico, que você aprendeu lá da anatomia vegetal, é a mesma técnica, você vai só dizer qualitativamente, sim ou não, essa planta está com inclusões. Você pode olhar o corte histológico e dizer que está com inclusões, logo ela está infectada por vírus. Só isso. Você não consegue identificar a espécie, né? Lembrando que fungos eu identifico. Lembra que eu mostrei alguns gêneros? Foi. Eu falei para vocês o coletótrico lá, de alguns materiais que vocês me mostraram. Alguns gêneros de fungos, no microscópio eu identifico. Isso aqui é qualitativo, tá? Então, você está só dizendo se essa planta que eu estou vendo um mosaico, ela tem inclusões citoplasmáticas, e aí ela é feita em microscopia óptica. Ela pode ser utilizada para isso. Podemos dizer que é um vírus. Apareceu um mosaico, essa mistura de cores aí das células, né? Não, células não. Ela não tem célula, né? Essas partículas aí que aparecem no microscópio vai já dar um indicativo que é um vírus, no caso. Então, você viu uma planta, a olho nu, que você suspeita que seja vírus. Você pegou o órgão afetado que você suspeita, fez um corte histológico, igual eu ensinei para vocês aqui, essas etapas, né? Cortou, olhou no microscópio. Quando no parênquima, na folha, por exemplo, você vai ver acúmulo dessas proteínas. Então,
algo que é diferente daquilo que vocês aprenderam, né? Da anatomia natural dessa planta. Então, você vai ver, além da epiderme superior, inferior, parênquima lacunoso, né? Você vai ver dentro das células do parênquima palissádico, do parênquima lacunoso, esses conglomerados, algo que é indistinto, você não sabe o que é. Então, quase que tomando a célula toda. Isso é reservas de proteínas do vírus que ele acumula, que é uma característica dele, que é um segundo teste de diagnóstico utilizando o MO, né, que eu coloquei aqui, que é microscópio óptico, que é o microscópio que vocês tiveram na última aula. Ok? Uma dúvida? Sim ou não? Posso caminhar? Antônio, Bruna, Daniele, Danilo, Jennifer, Lamartine, Micaele, Pode sim, professor. Tá tranquilo, pode continuar. Por enquanto. Tá. Pode E aí, ir, a próxima forma de você visualizar esse vírus, né, é visualizar ou detectar, né, esse slide tem a ver com detecção, que tem a ver com COVID, né, que vocês fazem os testes, né, o clássico, que é o PCR, né, eles chamam de PCR em tempo real. Tempo real porque é uma técnica que o PCR, como que funciona? Existe um termociclador, que é um equipamento, né? Esse termociclador, ele amplifica os fragmentos, vamos imaginar assim. No caso Fala, capitão. Vocês têm tranquilo. amostra que você coleta do nariz. Estou aqui, capitão. Eles têm um que a gente chama de primer. Aliás, eu estou com aula síncrona no computador hoje aqui em casa. Eu estou aqui em casa. O microfone, seu Antônio. Seu Antônio, microfone. Antônio, desliga o microfone. Antônio, microfone. Não, desculpa aí. Tudo bem, seu Antônio. O senhor é Oi. Nosso chefe, seu Antônio. Daí você tem um primer ou um oligonucleotídeo que ele é específico para identificar o COVID, tá certo? Vou falar aqui só para uma questão de didática, para vocês entenderem, porque isso é algo que está sendo bastante massacrado, falado por aí. Então, você vai ter um primer... Você tem, capitão? Vem mais tarde aqui, que eu estou numa aula aqui agora, não posso nem falar. Tá bom? Ok. Seu Antônio ainda tá ligado. Seu Antônio, tá ligado Estou aí? conseguindo aqui. Aperta no microfone, aí tem que ficar um risco. Aí, já acabou o trem, caralho. Desculpa. Ai, seu Antônio é engraçado, bem. Superior à direita, seu Antônio. Tem lá um botão de microfone. Aqui que apareceu. Porque o cara ligou, eu tinha falado para não ligar para mim de manhã, que eu estou enrolado. Tá enrolado? Não, estou estudando, né? Aí acabam ligando. Desculpa, viu, gente? Não, fica à vontade, seu Antônio. E aí, esse primer, você sabe que o PCR é uma reação, uma mistura de vários compostos químicos e esse primer, né? E aí você vai colocar nesse equipamento chamado termociclador. E aí o termociclador, ele vai passar, vai ter 6 ou 8 horas e vai amplificar esses fragmentos. Se tiver na minha amostra a presença de partículas do vírus, ele vai amplificar esses fragmentos. E o tempo real, o que significa? Ele marca esses amplicons que são produzidos aqui, e o próprio equipamento, você enxerga na hora. Porque, em geral, por exemplo, na minha tese, eu fiz um PCR para um fungo que era fitófilo. No final, os amplicons, eu precisava de mais um outro equipamento, que era um gel de eletroforese, para detectar a reação positiva, por exemplo. E só o PCR eu não conseguia enxergar. Então, eu tinha o termociclador e um gel de eletroforese para poder enxergar as bandas. Então, se tiver banda, significa que amplificou, né? E o que a gente chama de PCR em tempo real, você corta, elimina essa etapa, e ele já aparece para vocês se foi reação positiva ou negativa, né, por marcação, né, de fluorescência, que a gente chama, dos fragmentos de DNA que você tem aqui do PCR, tá? Então, por que o professor está explicando isso aqui?
para fazer um link no que eu expliquei lá no início da aula, que o PCR nada mais é que ele tem uma relação, só que o PCR é uma forma que o homem inventou artificialmente de amplificar fragmentos. Aonde só que ele amplifica o quê? O PCR amplifica DNA. No nosso caso, né, como ser vivo, nós temos um DNA dentro do núcleo das nossas células. Esse DNA produz, por transcrição, um RNA, e depois ele vai produzir proteínas, né? Então, ele, de certo modo, tem uma conexão com esse processo biológico, o PCR, já que é um processo artificial, que foi criado graças a isso, né? Tentando pensar nesse processo de expressão de proteínas, expressão de DNA. Existe, por exemplo, uma técnica molecular que é também expressão de RNA, duplicação de RNA, artificial. Existe também o Western blot, por exemplo. É uma técnica de expressão de proteínas. Mas o PCR é uma técnica que, se na amostra tiver a expressão de proteínas do vírus, da bactéria, do viróide, qualquer organismo vivo, plantas, animais, né? Você vai expressar sempre no PCR o DNA. Então, tentando colocar de uma maneira mais simples de vocês entenderem o que é o PCR, então, se você usar o PCR como uma técnica de diagnóstico para ver um vírus, como o COVID, ele nada mais faz, né, como uma duplicação, quando eu falo amplificação, é fazer várias cópias de uma determinada região do genoma que é importante, do vírus, do COVID. E aí, como ela amplifica, se amplificou, significa que a minha amostra, significa que eu sou hospedeiro do COVID. E para as doenças virais, doenças bacterianas, doenças fúngicas, ele é feito dessa forma. E essa amplificação é feita por um iniciador. Então, é algo muito próximo, e esse iniciador a gente chama do quê? É esse primer aqui. Então, eu preciso de um primer específico para amplificar o COVID. Vamos fazer uma analogia aqui. Vocês vão pescar. Se vocês colocam uma vara de pescar numa lagoa, vocês não vão pegar peixe. Então, você sabe que existe uma isca para pegar um peixe A. Falem um peixe que vocês gostam de pescar. Tilápia. E existe uma isca para pegar um outro peixe, um peixe que vai contra na correnteza. Qual que é aquele peixe? É o tucunaré. O tucunaré você tem que jogar um... Truta. O tucunaré você joga uma... Hã? Vai pescar uma truta. Você tem que ter uma isca especial para truta, não é assim? Não é a mesma isca. Você vai pegar peixe em ambiente marinho. Tem lá uma série de iscas que você utiliza. Então, associe a isca que você coloca no anzol como sendo um primer. Vou colocar o primer, que é mais fácil de falar do que oligonucleotídeo. A tradução do primer é oligonucleotídeo. Então, ele é um iniciador. Se nessa lagoa, então, se eu tenho uma isca para pegar tilápia, então, se nessa lagoa tiver tilápia, ele vai pescar. Estão entendendo? Então, PCR, se você tiver o COVID, quando eu pegar uma amostra sua e você tiver a partícula do vírus, quando realizar o teste de PCR, ele vai amplificar e vai ter o resultado positivo. Se você não tiver, se a lagoa não tiver tilápia, não vai pegar, né? Não vai dar resultado positivo, você não vai conseguir pescar, não vai conseguir puxar com a vara o vírus. O PCR é isso. O primer é a grande chave disso. Então, vocês poderiam me questionar, então, professor, se eu for um laboratório de virologia, eu preciso ter um primer para cada vírus que afeta essa planta? Sim. Se for uma virologia vegetal, você vai ter uma coleção de primers para detectar a presença de diferentes vírus. Se for um laboratório de bacteriologia, você vai ter um PCR para diferentes bactérias e assim sucessivamente. Dúvidas? PCR, professor, significa o quê? PCR. Reação. Apesar de ser uma técnica de diagnóstico, né? Escrever aqui em cima. É um nome que... Isso. É uma sigla, né? Que traduzindo significa reação
de polimerase em cadeia, por causa da questão do primer, né? O filamento é um filamento em cadeia, né? A minha mesa digitalizadora não está muito boa. Aqui. Tá bom? Tá conseguindo entender? Aqui é Beleza. reação, Ótimo. tá? É isso que significa a sigla PCR, tá? Então, é reaction chain, que é cadeia, polimerase. Tá? Reaction chain polimerase. Daí, traduzindo, vem de trás para frente, né? Então, aqui o R de reação, né? Traduzindo em português, chain de cadeia e P de polimerase, porque é enzima importante para fazer a gente vai falar sobre ela mais à frente, a amplificação dos fragmentos. Beleza? Dúvidas? E aí, vocês têm outras formas que são... Isso é aplicado... Eu dei o exemplo do COVID, mas entenda uma planta. Uma planta de soja que tem o Soybean Mosaic Virus, né? Um vírus SMV, que a gente chama o nome da espécie do vírus. Eu peguei essa amostra, triturei essa amostra, extraí o DNA do vírus, apliquei um primer para a detecção do SMV, que é o Soybean Mosaic Virus, é um vírus específico da soja, e misturei com os reagentes do PCR, existem vários reagentes, e aí, a partir do momento que eu misturei, deixei reagir no termociclador, depois que ele reagiu, eu pego a substância e coloco posso seguir, se eu sou mais pobre, né? Eu não vou fazer PCR em tempo real, né? Então, eu vou pegar e vou colocar num outro equipamento, né, essas alíquotas, essas amostras que foram amplificadas, para saber se houve produção de fragmentos do DNA do SMV. Se houve, significa que aquela amostra continha o vírus que causa o SMV, né, o Soybean Mosaic Virus, dentro do gel, né, no gel de eletroforese e, né, usando fotodocumentador. No PCR em tempo real, eu coloco a amostra e, ao final, eu já vejo o resultado simultaneamente. Por isso que fala tempo real, porque o tempo é mais rápido. Quando você tem muitas amostras, é uma técnica meio híbrida, né? Que faz com que você tenha uma resposta mais rápida, não precisa ter etapas para poder identificar. E as sondas de RNA, né, de DNA e RNA, são sondas marcadas radioativamente. Você pode marcar a amostra com radioatividade para detectar. Não estou conseguindo escrever aqui, tá? Então, você pode marcar e utilizar tanto vírus de DNA quanto RNA como uma técnica de diagnose, né? Então, isso aqui está falando de técnicas envolvendo biologia molecular, tá? Oh, danado. Então, os fragmentos de DNA marcados com radioatividade, a radioatividade vai marcar somente o vírus, e aí você consegue verificar a presença ou ausência desse vírus nas suas amostras, tá? Se der tempo, a gente fala mais sobre o PCR e dou mais detalhamento à frente. Até aqui, a gente teve 1 hora e 43 minutos de aula. Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Alguma questão que vocês estão... Professor, para mim tá tranquilo. A única dúvida que eu tive foi sobre os viroides, aí o senhor respondeu, então tá tudo certo. Tá bom. Jennifer, Samara, Sohan, tudo bem? Micaele. Tudo tranquilo, professor. Micaele era eu. Eu vou marcar aqui Tudo ok, professor. 15 minutos para vocês tomarem uma água, fazerem xixi, irem no banheiro, etc. E aí a gente retorna a aula, pode ser? Pode mais. Sim. 15 minutos. Tá bom? Fechou. Sim.
Então, vamos lá, estiquem a perna e daqui a pouco a gente retorna, então, tá? Vou dar uma pausa na gravação. Tá bom, professor.